Fala galera, sou o professor Anderson, estou aqui para tentar explicar para vocês a matéria do PET de Física, hoje do primeiro ano aqui então. A gente vai falar um pouco sobre vetores, tá? Então a gente vai tentar passar para toda semana, passar um vídeo para vocês explicativo, para tentar tirar alguma dúvida que vocês tenham a respeito da matéria. E sempre que quiserem tirar alguma dúvida é só entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do Conexão Escola aí, né, da forma que vocês preferirem, ok? Então eu já vou lá direto para a nossa página aqui como eu falei inicialmente. Então a gente vai falar sobre vetores, né? E vetores é um ente aí, um artifício matemático que a gente utiliza na física para explicar um pouco sobre algumas grandezas que necessitam de algumas características que vão ser ditas daqui a pouco, né? Para a gente entender bem os vetores, a gente tem que lembrar das grandezas físicas. Falei para vocês que nós temos as grandezas físicas, as não físicas, né, nas aulas anteriores. As grandezas físicas são aquelas que são possíveis de serem medidas. Então, toda vez que eu tenho uma grandeza que eu consigo medir de alguma maneira, né, eu posso chamar ela de grandeza física. Né, o comprimento de uma sala, a temperatura de um objeto, de uma pessoa, a massa dessa pessoa. Enfim, tudo que eu consigo medir eu chamo de grandeza física. Aquilo que eu não consigo medir não é uma grandeza física. Ok? Além disso, né, essas grandezas físicas elas são divididas em duas outras subclassificações. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que são possíveis de serem medidas e que somente com a unidade de medida e a intensidade, o valor dessa medida, a gente já caracteriza essa grandeza. Por exemplo, a gente pode falar da temperatura. Coloco um termômetro embaixo do meu braço, né, e espero um tempo, olho a temperatura, 36,5 graus Celsius. Essa informação já basta para eu saber qual é a minha temperatura. Tá? Diferentemente de algumas grandezas que necessitam de mais do que a unidade de medida e a intensidade dessa grandeza para que ela seja caracterizada. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. A grandeza física vetorial ela precisa de mais do que a informação de unidade de medida e a intensidade. Ela precisa de mais outras características para que ela seja caracterizada. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui na tela mesmo uma caixa, né, e posso falar para vocês. Eu vou aplicar sobre essa caixa aqui uma força. Né, eu vou empurrar essa caixa de alguma maneira. Eu falando que eu vou empurrar essa caixa, você sabe para onde que eu vou empurrar essa caixa? Não tem como definir. Se eu vou empurrar para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, não tem como definir, né? Então, para caracterizar uma grandeza física vetorial, né, basta a gente perguntar para onde que vai ser aplicada essa força, né? Então, se eu consigo responder isso, eu já posso afirmar que essa grandeza física é uma grandeza física vetorial. Se a resposta, ou melhor, se não houver resposta para essa pergunta, né, para onde, no caso da temperatura, a minha temperatura é 36,5 graus Celsius, né, eu pergunto para onde, não tem onde responder, já foi caracterizada a temperatura, então essa grandeza escalar. A vetorial eu preciso de ter outras informações, porque eu posso trazer aqui, ó, e empurrar essa caixa nesse sentido, empurrar essa caixa aqui, posso empurrar essa caixa aqui, empurrar essa caixa aqui. Então, várias posições aí que eu posso empurrar essa caixa. Então, eu preciso saber para onde que vai ser empurrada essa caixa. Né? E essa pergunta para onde, ela vai ser respondida através das grandezas aí, das características dessa grandeza vetorial, que são 3. Tá? Quais são elas? Deixa eu diminuir aqui. Módulo, direção e o sentido. Tá? Que eu vou inverter minha câmera para tentar explicar para vocês aqui na luz. Deixa eu só arrumar ela aqui.
Beleza aí? Então vamos lá. A gente está falando então de vetores. Esses vetores, né, o vetor é um segmento de reta, só que ele é orientado, podendo ser para a direita, para a esquerda, né? Se eu for um segmento de reta aqui na vertical, para cima ou para baixo, tá? Então é um segmento de reta orientado. Quais são as características a qual eu tinha falado, né? Primeira característica que eu falei, né, é o módulo. Então, módulo da força, módulo da velocidade, o módulo nada mais é, ou ele é representado pelo tamanho desse vetor. Tá? Por isso que eu tenho que ser coerente quando eu desenhar vetores. Se eu desenhar um vetor de 5 newtons e um de 10 newtons, eu tenho que ser coerente e tentar desenhar de forma que o de 10 newtons seja do dobro de tamanho do de 5 newtons. Tá? Então, esse é o módulo. É a intensidade do vetor, é o valor da minha grandeza. Tá? A direção é a reta que dá suporte a esse vetor. Então, direção, a reta que dá suporte a esse vetor. E o sentido é onde aponta essa seta. Então, módulo, direção e sentido. O módulo, de novo, é a intensidade dele, né? Se a gente falar aqui, sei lá, uma força de 10 newtons, né? É a intensidade dele. Direção, nesse caso aqui, seria horizontal. Então, o módulo 10 newtons. E o sentido seria, né, apontando para a direita. Então, para a direita. Certo? Isso seria aí a caracterização dos vetores aí. Então, tem essas três características: módulo, direção e sentido. Além disso, né, a gente tem que saber também aonde inicia o vetor e aonde termina. Então, esse ponto aqui é a chamada origem, né, o início do vetor, e esse outro ponto é a extremidade do vetor. Então, aonde inicia, aonde termina. Isso é importante porque na hora que a gente falar do método da poligonal, eu vou ter que falar, eu vou explicar para vocês, liga o início de um vetor na extremidade do outro, né? Então, a gente tem que saber quem que é o início e quem que é o fim, o final desse vetor aí, tá? Voltando aqui, então, só inverter minha câmera, beleza? Diminuir a imagem aqui para aparecer menos a minha pessoa e mais uma. Tá aí, beleza? Continuando. Então, tá aí, né? Módulo, direção e sentido. Então, direção é aquilo que existe em comum num feixe de retas paralelas. Podemos percorrer uma direção em dois sentidos, portanto, cada direção existe dois sentidos. É igual uma rua, né? De mão dupla, né? A direção seria a rua, o sentido é se eu estou indo para um lado ou para o outro lado. Tá? Então isso é direção e sentido. Dando continuidade aqui, a representação dos vetores sempre vai ser uma letra, né, alguma letra, indicando que é um vetor com uma seta em cima. Eu chamo a atenção aqui de novo, vou até marcar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui está indicando a setinha B, né? O certo aí, há um erro de digitação aí, na verdade, esse A cortado com a setinha, na verdade ele teria que estar escrito assim, ó, A, setinha lá em cima, B, setinha lá em cima. Tá? Então seria essa representação que a gente teria aí nesse texto aí, porém há um erro mesmo de digitação, mas é corrigível. Então, se puder corrigir já, por favor, faça isso. Tá? Para que a gente consiga fazer a soma desses vetores, diferentemente das grandezas escalares, que a gente soma 7 mais 3 dá 10, né? Aqui a gente vai ter que somar esses vetores de forma vetorial, né? De maneira vetorial. E para isso aí o texto, né, aqui para a gente traz três formas, né, de
de somar isso. Então, inicialmente, vamos trabalhar dessa forma, tá? Com essas três maneiras aí. Mas eu vou explicar já aqui também, né, de que maneira que a gente pode fazer isso, até porque nas atividades a gente precisa fazer dessa forma, que eu vou explicar aqui. Então, o que seria aí, ó, somando vetores com a mesma direção e mesmo sentido? Vamos voltar aqui para o quadrinho para a gente tentar tirar essa dúvida. Então deixa eu aumentar a minha... Opa. Voltando aqui para o quadro. Então, mesma direção, mesmo sentido. Então, supondo que eu tenho um vetor A e um vetor B. Lembrando da representação lá em cima, né? Esses dois vetores estão sendo aplicados em uma caixa qualquer, né? Então, é intuitivo isso também, eu acho. Não sei, eu penso assim, né? Eu acho que é intuitivo. Se os dois estão puxando para o mesmo lado, eu posso afirmar aqui que a resultante disso, né, a força resultante, a velocidade resultante, enfim, a resultante desses vetores, né, o módulo da resultante é o módulo de A, sempre que não tem a setinha em cima, eu estou trabalhando com, né, não com vetores, mas o módulo do vetor, o módulo de A mais o módulo de B. E isso também pode ser representado assim, ó. O módulo são esses pauzinhos aí, tá vendo? Esses dois pauzinhos nas extremidades da letra. Está falando que o módulo de R do vetor resultante é o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Então, a gente pode escrever dessa forma também. Tá? Essas duas formas estão corretas. Então, o módulo de resultante é o A mais B. O que eu quero dizer com isso? Se A vale 10 newtons e B vale 25 newtons de módulo, tá? Não é o vetor. Quando caracteriza o vetor tem que ter as três características, módulo, direção e sentido. Então o vetor A vale 25 e o B vale 10. Vou pôr aqui, supondo isso, né? 25 mais 10, 35. Seria isso. Tá? Então esse aqui seria o primeiro caso aí que a gente está vendo. Então, que ele está mostrando para a gente a mesma direção, né, horizontal, mesmo sentido, os dois para a direita. Ou mesma direção e os dois para a esquerda. Ou mesma direção na vertical e os dois para cima, ou os dois para baixo. Tá? Quando tenho dois vetores aplicados numa caixa, também é intuitivo isso. O vetor B e o vetor A aqui, ó, também é intuitivo. Tem um cara puxando para um lado, o outro puxando para o outro, um está atrapalhando o outro, concorda? Então o B aqui, ó, esse B está anulando parte desse A. Se ele está anulando, para achar a resultante aqui, ó, basta, ou o módulo da resultante, basta eu encontrar aqui o vetor A, módulo de A, menos o módulo de B, o vetor B. Ou simplesmente R A menos B. Tá? Aqui sim eu prefiro colocar o módulo, porque se eu faço A menos B, né, aí fica a seu critério também. E o módulo sempre é um número que, mesmo que seja negativo, ele vai sair positivo aqui. Eu quero dizer assim, se eu pegar o A vale 5 newtons, por exemplo, e o B vale 10, 5 menos 10 vai dar menos 5. E força, nessas grandes vetoriais, a gente não trabalha com números negativos, trabalha com módulo. O módulo é sempre positivo. Então eu tenho que só saber qual que é o maior valor aqui, que eu sei que esse cara, o vetor resultante, vai apontar para aquele que tem maior valor. Tá? Então se o A tem maior valor que o B, a minha resultante vai estar aqui, ó, do lado de A. Tá? Eu não falei lá em cima, né? Acho que não custa falar aqui, mas o que seria essa resultante, né? Essa resultante nada mais é que uma força, um valor fictício aí, né? Que se eu substituir esses dois vetores por esse resultante aqui, o que vai ocorrer, né, com o corpo vai ser da mesma maneira, né? Os efeitos causados nesse corpo vai ser o mesmo que os dois aplicados juntos. Então se eu aplicar
uma força resultante aqui, que é a soma desses dois, né, que nesse caso aqui é a soma dos vetores é a própria subtração. Então, se eu aplicar aqui uma resultante, os efeitos causados serão os mesmos que os dois aplicados ao mesmo tempo. Tá? Então, uma resultante vai ser a mesma coisa que os dois aplicados ao mesmo tempo. Tá? E o terceiro caso, que está aí, é quando eles são perpendiculares. Eu também vou pedir para vocês corrigirem aí, porque na apostila aí tá errado, tá? Então, quando eles são perpendiculares, supondo que aqui seja o B e aqui seja o vetor A. Então, se vem o B para cá, o vetor A para cima, né, isso indica aí que esse cara não vai nem para a direita nem para cima só, né? Ele vai para os dois lados. Então, ele vai vir aqui numa diagonal. Como que a gente faz isso, né, para a gente encontrar? Eu já vou me indicar aqui, né? Tem dois métodos para a gente utilizar. Eu vou começar indicando pelo método da poligonal. O que é o método da poligonal? A gente vai pegar um vetor A, transladar ele. Transladar é tirar ele daqui e levar para outro lugar sem mudar suas características. Está entendido? Então, o que são as características? Módulo, direção e sentido. Então, se esse módulo, se o A aqui tem módulo de 15 newtons, direção vertical, sentido para cima, eu translado ele para cá, esse cara tem que ter 10 newtons, direção vertical, tá aqui, e o sentido para cima. De que forma que eu vou ligar ele pelo método da poligonal? Eu vou sempre pegar a extremidade de um e ligar na origem do outro. Então, a extremidade do A está aqui, a origem está aqui, a extremidade do A está aqui. Eu vou pegar e transladar o B de forma que a extremidade do A, então, ou seja, esse carinha aqui, seja ligado aqui. Então, eu vou trazer o B para cá. Esse é o vetor B. Né? Pronto, liguei na poligonal. Para achar a resultante, basta a gente colocar aqui, ligar, na verdade, né, aonde eu tenho o início, né, e onde eu tenho a extremidade do vetor. Então, esse cara aqui é a resultante. Se eles são perpendiculares, eu posso afirmar que esse cara é um ângulo de 90 graus. Né, se ele é um ângulo de 90 graus, eu caí num triângulo retângulo e eu preciso encontrar a resultante, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. O que eu vou usar? Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá aí. Então, são os três casos que a gente inicialmente está estudando. Ok? Então, eu já peço para vocês aí, se vocês puderem, fazer a correção na apostila de vocês, porque na apostila não está dessa forma aí como eu coloquei aqui, está R2, A2, B2, é R ao quadrado, né, nessa parte aqui, eu vou tentar, aqui ó, nessa parte aqui eu peço para vocês corrigirem, né, tá vendo, está R2 igual a A2 mais B2, na verdade é R ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, então procure aí dar uma corrigida nisso, por favor. Tranquilo? Bom, aqui tem um exemplo, né? Então, é o que eu fiz aqui no desenho. Então, pegou um vetor A aqui, ligou a extremidade do A, vou fazer também aqui então, ele vai ligar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui, concluído. Deixa eu apagar esse cara. Descer ele um pouquinho. Então, ele vai pegar a extremidade do A e ligar na origem do B. Ou o inverso, a extremidade do B ligar na origem do A. Não importa a forma que você liga esses vetores, né? Se você conseguir fazer as ligações de maneira correta, transladando direitinho, permanecendo com as características desse vetor, você vai achar sempre a mesma resultante, né? Essa resultante aqui é a mesma dessa, não tem diferença. Se os vetores são os mesmos, você ligou tudo bonitinho,
A inclinação é a mesma, o tamanho é o mesmo, o sentido é o mesmo. Tá? Então, a direção, o módulo e o sentido são iguais para eles. Então, não tem o que fazer aí de errado se colocando todos eles certinhos. Tá? Então, aqui tem alguns exercícios, né, para vocês fazerem. Eu posso até tentar resolver o exercício aí, a letra A para vocês, e vocês mandam bala nos demais aí. E tendo dúvida, estou à disposição, tá? Então, olha lá. Ele quer que a gente pegue o vetor A e some com o vetor B. O vetor A está aqui, tá vendo? Ele está aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. O vetor A está aqui. Esse cara. Deixa eu só apagar ele. Então o vetor A está aqui e o vetor B está aqui. Também vou apagar ele. O que a gente vai fazer? Vamos transladar eles. Eu vou pegar o B, por exemplo, e vou trazer lá a origem do B e trazer lá na extremidade do A. Então vou pegar o meu vetor B e vou ligar ele aqui, ó. Bom, gente, ali na figura está um pouco complicado de resolver no celular aqui. Vou tentar fazer o desenho, né, desses vetores. Então, perceba que o vetor A está exatamente aqui, né? Então tem duas quadrículas aqui, ó, e duas aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou trazer ou o vetor A, se quiser levar, né, para a extremidade do A, levar para a origem do B, ou você traz o B para cá, ó. Trouxe o B para cá, respeitando o tamanho dele, a direção dele e o sentido dele. Vendo? Então, se for ver o B lá, ele tem duas quadrículas aqui na vertical e ele aponta para baixo. Então, eu liguei a extremidade do A na origem do B aqui. Pronto, eu já fiz a soma dos dois. Geometricamente, já fiz a soma dos dois. O que eu preciso ver? Qual que é o meu vetor resultante? O meu vetor resultante é aquele que liga o A, né, onde iniciou, até o final. Esse é o resultante. Qual seria o módulo desse resultante? Né? Então ele quer saber, ó, dados vetores, o apresentador determina a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Então na primeira ele nem está querendo saber o módulo, ele está querendo saber a direção e o sentido. Né? Dados vetores determina a direção e o sentido do vetor. Então qual que é a direção desse vetor? Ó? Ele está na horizontal. Então escreve aí, na letra A, né? Direção horizontal, sentido para a direita. Tá? Então, na letra A, a gente teria que fazer isso. Mesma coisa vai ter que fazer nas outras letras aí. Tá? Então, a primeira está aqui. Beleza? Por exemplo, né, se você fosse fazer a letra D lá, você já ligou o A e o B aqui, é só ligar o C para cá, ó. Tá? Se quiser colocar aqui para ficar completa a resposta, até para a questão de... Não é o que ele está pedindo, né, mas se você quiser saber aqui o módulo, por exemplo, o módulo basta você saber quantas quadrículas você tem, né? Você vai perceber, na hora que você desenhar no papel quadriculado, você tem duas quadrículas aqui, ó, tem duas unidades de quadrículas. Então o módulo seria duas unidades. Né? Duas unidades de medida aí, 2U. Eu não sei quanto que vale cada quadrícula, né? Então 2U. Você vai fazer isso para todos eles, tá? Vamos voltando aqui. Beleza. Bom, gente, que eu queria passar para vocês hoje é isso. Vou preparar o material também da segunda semana. Vou tentar postar no começo da semana ainda, né? Segunda, no mais tardar terça-feira. Tentar postar isso para vocês fazerem a segunda semana também. Tá? Qualquer dúvida, só me procurar. Estarei sempre à disposição de vocês aí para tentar tirar as dúvidas que vocês tenham. Só peço que essas dúvidas sejam feitas, né, no grupo, né? Para que não sobrecarregue também o meu celular com várias mensagens com a mesma dúvida, né? Então, se vocês puderem fazer lá
no grupo da gente mesmo, né, pode fazer. Não que eu não vou responder se tiver particular, né, mas é um trabalho a mais também para o professor aqui, né? Então, se 30 pessoas de cada sala fizer perguntas em particular, eu não vou conseguir responder todas elas. Às vezes você fez uma pergunta e a dúvida do outro colega seu, eu já respondi para ele ao mesmo tempo, tá? Então vamos tentar ser mais práticos e efetivos aí no nosso ensino e aprendizado, tá? Gente, conte comigo sempre. Bom retorno para nós todos. E o que vocês precisarem, pode contar comigo. Grande abraço para vocês aí e até mais.